Papo de Mãe que Ora no ar. E com vocês um assunto muito legal, que é vocação. Tenho certeza, mãe, que assim como eu e as meninas que estão aqui comigo, você tem dúvidas sobre como orientar o seu filho. Venha conosco discutir esse assunto. Até daqui a pouco. Ô mãe, tenho certeza que você deve ter a preocupação que nós temos sobre vocação. Pelo menos no momento dos meus filhos já estão com a vida definida, mas eu estou vendo meus netos. A pergunta é, qual é a vocação do meu filho? Definindo vocação como chamado. Nós escolhemos aqui no programa, porque é mãe que ora pelos filhos, a vocação cristã é também, por natureza, a vocação ao apostolado. Denomina-se apostolado toda atividade do corpo místico que tende a estender o reino de Cristo a toda a terra. Por quê? Porque eu descobri a vocação das mães que ora há pouco tempo agora em Belém com Dô Taveira. Diz ele que nós somos missionárias da oração. Gostaram? Amém. Mas aí, antes da gente falar da parte missionária, vamos começar pelas vocações profissionais, Tânia? Como é que é isso aí? Pois é, antigamente se relacionava vocação, se associava a uma coisa inata, que você nascia com ele, né? Geralmente os filhos seguiam as profissões dos pais, né? Era a vocação. Hoje a gente sabe que não é assim. Existe essa característica, né? Essa tendência, né? Mas existe uma construção social também, que é o quê? São as informações que você pode ter. Hoje os jovens têm acesso a muita informação pela internet, as escolas, né, levam profissionais lá para dar palestra para as crianças, para os jovens, especialmente quando estão nessa fase de decisão da escolha profissional, né, para entrar na faculdade. E avaliar também o mercado, né? Porque não adianta você fazer só o que gosta e tal, e depois não ter mercado, ou o salário ser muito baixo, você se frustra, se estressa. Então, é a junção. Não existe uma forma, o ideal, né? Mas a junção dessa avaliação do mercado, a avaliação da sua capacidade, do que te atrai, né? E existem outras maneiras também, existe o teste vocacional, existe esse autoconhecimento, a informação que você pode pegar até com seus familiares, assim, como é que você acha que eu sou, como é que eu me comporto, porque muitas vezes o outro sabe mais de você, né, que convive, do que você mesmo. Então, assim, hoje nós temos muita informação. Então, é partir para isso. E às vezes, né, Tânia, até visitar o local, né? Porque às vezes, eu quero ser médico, tá? Vai visitar um hospital e de repente vê que não tem nada a ver com a vida, né? Porque toda profissão, ela tem uma áurea para fora, mas o dia a dia é complicado. Eu nunca achei que eu tivesse vocação para o YouTube, mas diz a Camila que agora nós somos. É assim, Camila? Isso mesmo? Pois é, né? Vão vindo as demandas e a gente vai descobrindo novas vocações, porque como tudo na vida, é um processo dinâmico. E Deus nos deu tantos talentos, né? Por que a gente deve parar em um só? Inclusive a nossa vocação para evangelizar. Todos podemos descobrir isso está dentro de todo mundo. Não é, Mônica? Gente, a vocação religiosa, nós temos que entender o primeiro ponto, e que ela vem pelo Espírito Santo. O que isso significa? Por meio da oração, do jejum, dos sacramentos, e o Espírito Santo revela àquela pessoa esse dom sacerdotal. Seja o sacerdotal, seja para o casamento, que nem todos têm o dom para o casamento. Muitas das vezes o meu dom é um dom religioso. Quer dizer, eu vou simplesmente dedicar a minha vida a pregar a palavra de Deus, sem ter uma família, João e Maria, mas simplesmente eu vou me dedicar inteiramente ao Senhor. Tem a vida sacerdotal propriamente dito, que são os padres e as freiras, que se dedicam através de obediência, de oração, de caridade, à vida a Deus. Mas qual é o mais importante que a gente tem que entender? É que os pais têm que acolher esse desejo do filho. Tem que deixar ele fazer essa caminhada, que muitas das vezes, com essa caminhada vocacional, que hoje alguns conventos acabam fazendo com os jovens, ele até percebe, não, de repente isso não é minha vocação. É porque eu me inspirei, eu vi de repente um padre, e aquilo me deu aquela inspiração e não é do Espírito Santo.
Mas se o pai ou a mãe, de certa forma, vem podar isso daqui, ele acaba fazendo por pirraça. Isso que não pode acontecer. Então, quando vem esse desejo que o pai e a mãe sente com o filho, faça essa caminhada vocacional, ore pedindo que o Espírito Santo revele verdadeiramente se isso é vocação dele ou não. E os pais têm um papel importante, né? Eu acho que o pai tem um papel importantíssimo. Por quê? Primeiro que eu acho que pai e mãe é o esteio, né? É a âncora, nossa âncora ali, né? O pai e a mãe sabe exatamente o que o filho pensa, qual é a característica daquele filho. A gente sabe exatamente o que vai dar, assim, a peça do quebra-cabeça que vai ali. Mas eu acho que a gente também tem que ter muita... o que a Mônica falou, o pai ele tem que ser a seta, mas ele não pode ser incisivo demais para ele retornar. Exatamente. Você mostra o caminho, mas o caminho quem tem que trilhar é o filho. Então, na parte da vocação, que eu acho, que a gente... a vivência que a gente tem, né? A minha filha mesmo, ela estava direito, eu estou no 3º ano, e de repente ela me liga, mãe, eu vou fazer medicina. Eu parei com ela, sentei com ela, meu papel de pai. Ana Luísa, você sabe que medicina não é só medicina de estudos, você vai ter que passar 6 anos, você vai ter que fazer uma parte de cirurgia, você vai ter que fazer uma parte de ginecologia, você vai ter que fazer uma parte de neuro, você vai ter que abrir um cadáver, você vai ter anatomia. Então não é uma coisa assim que é só a medicina linda do estudo. Para você chegar na medicina do estudo, você vai ter que passar 6 anos da sua vida numa medicina de esforço, de muito trabalho. A vida toda. Não é? Então, assim, é isso mesmo que você quer? Procura saber um pouco mais, vai conversar com quem é médico. Coloquei 3 médicos para conversar com ela. Conversa com 3 juízes ou 3 advogados para você ver qual é o direito, qual é a medicina, qual é a tua dúvida. Eu acho que esse é o papel do pai, é você abrir, dar luz. Sabe? E o papel do pai também, o que eu vivi é também não deixar você se desviar da vocação. Claro. Porque eu saí de casa muito cedo, com 15 anos, que meus pais moram no interior, e durante a faculdade de medicina, inúmeras vezes eu liguei para casa chorando. Não era chorando porque eu não gostava da faculdade, era chorando porque eu estava com saudade de casa. Então meu pai podia ter falado, vem embora, minha filha, vem embora. Sim. Quando mais velha, quando eu acabei que fui fazer residência em São Paulo, quantas vezes ligava chorando, aí era pior ainda, porque ele falava assim, você não ralou tanto, não estudou tanto, não chorou tanto para estar aí, agora você está chorando para vir embora? É claro que ele desligava o telefone comigo e chorava sozinho, claro. Ele e minha mãe, mas eles não passavam essa fraqueza para mim. Que isso é importante. E nas escolhas também, essa reflexão dos pais, com a vivência que a gente tem, ela precisa de ser realizada. Eu confesso que no mundo de hoje é muito mais difícil a gente ajudar, porque antigamente você tinha uma profissão e ficava com ela o resto da vida. Hoje, isso não é verdade para muitas profissões. Acho que a maioria, né, tia? Porque as profissões estão em mudança. Nós estamos numa era de totalmente mudança. Isso. Né? Então, assim, é difícil você falar assim, você é médico. A medicina tradicional, será que é o caminho que eu quero para o meu filho? Ou eu já vou mandar ele fazer a biomedicina, porque já é uma coisa mais tecnológica? Isso que a gente tem que parar e pensar. Os nossos filhos têm uma cabeça muito diferente da nossa. A nossa cabeça era assim, a dos nossos filhos é isso aqui. Né? Então, a gente tem que acompanhar essa evolução e sempre ser o esteio. Né, de estar assim, vamos lá, vamos então sentar, você quer fazer isso? Deixa eu estudar isso aqui para te falar os prós e os contras, jogar. Né? Acho que é importante também a gente analisar, olhar a organização curricular do curso. Porque eu analiso muito o médico. O médico estuda 6 anos e acabou. Vou fazer tecnologia, que hoje que é a moda tecnologia. Só que, por exemplo, eu lembro que eu dei aula do curso de sistema de informação, eu começava uma turma com 40, no 2º ano só tinha 10, só tinha 15. Por quê? Porque ele só visualiza a prática, mas não visualiza o quanto que eles têm que estudar para chegar lá. Por isso que é importante a gente voltar à Bíblia e procurar entender como é que eu trabalho diante dos olhos de Deus. Como é que Deus pode nos ensinar nesse assunto? E Deus ensina muito. O trabalho dignifica o homem, né? É o nosso jeito de contribuir de forma visível com a criação, pelo trabalho. E você vê, Jesus, né, tia, trabalhou até os 30 anos. Foi carpinteiro. E foi carpinteiro. Carpinteiro era uma profissão muito humilde, muito simples. E ele trabalhou como carpinteiro, filho de Deus. Isso nos mostra também que como é importante, como todas as profissões são valorosas.
E Como o trabalho é valoroso. E como às vezes tem um tempo de amadurecimento, porque tem muita mãe aflita pensando o seguinte: nossa, meu filho não achou a profissão. Imagina Nossa Senhora, 30 anos, de repente ele dá uma guinada. Pois é, e a grande vocação dele, né, que ele vinha exercendo como carpinteiro, foi ser o nosso Cristo, né? Foi nos trazer a salvação. E a Bíblia fala também inúmeros versículos sobre trabalho, inclusive aqui em Gênesis 1 fala: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Como que nós devemos obedecer esse mandamento de submeter-a? Submeter com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, em pró mesmo de ajudar de forma humana em manter a criação. Porque a gente precisa cultivar para ter o alimento, né? A gente precisa de usar a inteligência para inventar a câmera que está nos filmando e para os meios de comunicação. Por quê? Porque a inteligência foi usada. E uma coisa importante: fazei o que for, qual seja a nossa vocação, fazei com amor. Exatamente. Se eu sou médica, eu preciso enxergar Deus no meu paciente. É isso aí. Se eu sou carpinteira, eu preciso fazer com amor aquilo para quem eu vou servir. Se eu estou atendente do balcão da farmácia, eu tenho que tratar o meu cliente com amor. Então, eu dar glória a Deus pelo meu trabalho, porque o trabalho não é punição, o trabalho é um meio de salvação, e eu fazer por amor, que Paulo fala: fazei com amor e tereis a recompensa. Isso aí. Eu sou suspeita porque eu acho que o ambiente do trabalho é um playground. Eu me divirto amo toda a vida. também. Então, mas por que eu amo muito trabalhar? Porque, primeiro, eu tenho o meu chamado, que é ajudar as pessoas a serem felizes. E segundo, que eu vejo o ambiente da igreja, o ambiente profissional, como um lugar de exercer a minha missão, que é ajudar as pessoas. Tia, como foi porque o trabalho ele veio depois de Adão e Eva, do pecado? Eu sempre tive dúvida nisso. Isso. A primeira parte, né, até o capítulo 11 de Gênesis, é uma tentativa de explicação de como começou o mundo. Uhum. E lá eles juntam o pecado ao trabalho. Então, vai ter que trabalhar para poder expiar todos os pecados, o que não é verdade. Porque no paraíso as pessoas trabalhavam, mas não como uma coisa pesada. Por isso eu queria te convidar nesse programa a rezar, a pedir que o trabalho seja algo prazeroso. Que a gente possa entender que os planos de Deus são tão lindos para a nossa vida e que nós podemos realizá-los através do trabalho. Ô mãe, às vezes você está em casa lavando vasilha nesse momento. Que Deus possa te abençoar nessa missão de alimentar uma família. Olha que missão bonita. Muitas vezes você está aí sentada, mãe, cocinando um dever de casa. Que bom, você está educando homens para o mundo, cidadãos. Não olhe a sua missão do ponto de vista pequeno. Peça ao Senhor mesmo para abrir a sua cabeça e você possa enxergar muito mais do que a tarefa, mas a sua missão. E a palavra nos diz: revela ao Senhor tuas tarefas e os teus projetos se realizarão. Que Deus abençoe todos os seus projetos e dos seus filhos. Que a gente possa curtir esse vídeo. Fazer o quê? Curtir, compartilhar. E nós queremos te convidar para, junto conosco, assumir essa missão de evangelizar. Inscreva-se no nosso canal, Mães que Oram pelos Filhos Oficial. Curta, compartilhe e vamos juntas, né? Levando a palavra de Deus. Até mais. Até lá.